Olá, pessoal! Muito bem-vindo a mais um podcast Papo de Liderança. Ele é do IFL BH, Instituto de Formação de Líderes, e o foco de hoje é com o nosso secretário de privatizações, tu falei certo? De desburocratização do Estado de Minas Gerais. Privatizações. Eu queria que você se introduzisse para todo mundo que está aqui assistindo a gente e também depois o Kleber e o Thiago, meu co-host. Vitor, fala um pouco de você. Pessoal, em primeiro lugar, agradecer o convite para falar no podcast Papo de Liderança do IFL, que é um instituto que eu tive a oportunidade de ser diretor de formação no ano passado. Me engrandeceu demais, evoluiu demais. Recomendo a todos procurarem mais sobre o IFL. Vale muito a pena. Você quer que comece falando da minha história, né? Isso, me fala um pouco da sua vida e como você chegou no governo. Perfeito. Eu sou economista, né? Fiz economia aqui na UFMG, depois mudei para São Paulo. Na época eu fiz a prova da ANPEC, que é uma prova válida para todo o Brasil, e os melhores classificados podem escolher qualquer faculdade do Brasil para cursar o mestrado em economia. Aí eu fui para a Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado lá e depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, principalmente com análise de crédito. O que é análise de crédito? É basicamente você analisar financeiramente uma empresa, né, mercadologicamente, os negócios, para ver se pode emprestar dinheiro ou não. Minha mentalidade sempre foi muito financeira, vamos dizer por assim. Meu pai, por exemplo, é engenheiro, mas ele sempre trabalhou como diretor financeiro na empresa. Então, acho que eu herdei isso dele. E com um desgosto muito grande pela política, lá para o ano de 2015, 2016, sem ver muita solução, eu acabei conhecendo o Partido Novo. Que, óbvio, tem vários problemas, mas era a grande chance de mudança do Brasil naquela época. Conheci quando era um movimento ainda, não era nem Um partido Não era formado. nem um partido formado. Formou o partido, eu me filiei. E aí, em 2018, numa situação novamente de desgosto enorme pela política, os únicos que estavam fazendo alguma coisa diferente eram os vereadores do Novo na época, eu decidi me candidatar a deputado federal aqui em Minas Gerais. Eu gosto muito aqui de Minas, toda a minha família é daqui, apesar de eu ter morado em São Paulo 7 anos, minha vida é aqui em Minas Gerais, não adianta. Família, amigos. Não perdeu o sotaque, não. Sotaque o pessoal sempre falava. Sotaque é muito difícil de perder. E aí decidi voltar, me candidatei a deputado federal, fui o quarto mais votado do Novo na época, segundo suplente. Não fui eleito, mas ajudamos a eleger dois, o Thiago Mitrô e o Lucas Gonzalez, que têm feito um excelente trabalho, por sinal. E aí, devido à experiência na área de finanças, eu fui chamado pelo governador Zema a participar da equipe de transição, coordenando o diagnóstico financeiro do Estado. Então, o que eu fazia? Antes eu fazia uma transição que foi meio difícil, que eu fiquei sabendo que não tinha dados nenhum, né? Não tinha dados Vocês nenhum. chegaram lá, caiu de paraquedas. Tinha nada registrado de dado? Não tinha, só que eles não passaram. Só no portal de transparência. Mas foi um trabalho interessante porque é o seguinte, quando eu trabalhava no mercado financeiro, ou às vezes a empresa enviava informação, às vezes a empresa era aberta e a gente pegava os dados no site de RI, né? Usava, planilhava, fazia as projeções, etc. Quando eu cheguei no governo de Minas, quando eu falei RI, relação com investidores. Quando eu cheguei no governo de Minas, o pessoal não passou informação nenhuma. Então eu tive que entrar no portal da transparência. E o portal da transparência funcionava? Tinha coisa lá? Como se fosse... Porque tem pouca transparência, né? Como se fosse um site de relação de investidores de empresa aberta. Perfeito? E lá tem muitos dados, só que é tipo tudo meio bagunçado, entendeu? Você tem que não só ser um analista financeiro, como também um cientista de dados. Nossa. Então, mas devido ao meu conhecimento com planilha de Excel, essas coisas, até que deu para fazer um consolidado interessante do evolução das despesas do governo, evolução da receita do governo, o que levou ao aumento da despesa de forma totalmente irresponsável, o que na época levou à queda da receita, mesmo com o aumento de impostos, né? Isso é importante ressaltar, durante o governo Pimentel teve queda da receita, mesmo aumentando a alíquota de ICMS. Quais eram os ativos do governo, qual era a dívida do governo, quais eram os índices
cumpridos da lei de atividade fiscal, como dívida consolidada sobre receita corrente líquida, despesas de pessoal sobre receita corrente líquida. Então, eu fiz uma análise completa nesse sentido e apresentei para o secretário, para o futuro secretário da Fazenda, para os diretórios nacional e estadual do Partido Novo, e também para o governador e vice-governador. Tirou leite de pedra aí. Mas foi um diagnóstico, né? Diagnóstico, ó, a situação é essa. Essa foi o primeiro passo, o primeiro dedão ali no governo, então. Exatamente. Aí, com o trabalho, o próprio secretário da Fazenda me chamou para trabalhar com ele. Uhum. E aí depois fiquei alguns meses na Fazenda, mas a gente chegou à conclusão que era melhor eu ser alocado na assessoria de desestatização, que ficava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu saí da Secretaria da Fazenda e atualmente estou alocado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico na parte de privatizações. Agora, você falou aí um pouco do seu desgosto com o governo, etc. Só antes, porque a gente já falou aqui, já passou para o Vitor, sou o Thiago Campos, advogado, sou diretor de eventos do IFL-BH e eu tive o prazer de ter o Vitor como meu diretor de formação. Me passa, esse livro aqui é bom para ler, Capitalismo na América. A gente está aqui com o Cleberson, aí o Cleberson só apresentar e depois a gente já puxa aí para a próxima. Prazer, né? Sou o Cleberson. Mineiro também, morei em São Paulo, mas minha terra é BH como você, sou engenheiro, membro do IFL e trabalho na Buser hoje. BH é maravilhoso, né? BH Todo mundo é apaixonado. Mas você falou desse desgosto do governo, você se vê como um liberal. E qual que foi assim, a mudança de chavinha para você... por que o Novo, por exemplo, que eu vejo como o único partido realmente liberal... Onde foi essa chavinha? Eu sou liberal, eu me vi liberal, foi na faculdade, no mestrado, foi algum livro específico? O que te deu ali um incentivo para você virar um liberal? Essa pergunta é ótima. Cabe ressaltar que desde o ensino médio eu sempre fui interessado por esse debate, capitalismo versus socialismo, mas óbvio não tinha conhecimento necessário para chegar a uma conclusão final. Era mais guts, né? Instintivo. Exatamente. Aí depois eu fui para o FMG 70% é keynesiano e marxista. Passei por lá. A única vantagem lá é que tinha muita matéria optativa. Então eu via as matérias keynesianas e tal, achava interessante, curioso, mas não conseguia entender direito a lógica. E acabou que na UFMG eu fiz muitas matérias da área, como permitia muito optativo, eu fiz muita matéria de matemática, assim, que era uma coisa onde eu via mais lógica, e eu não via tanta lógica no keynesianismo. Apesar de que eu gostava de economia, muito. E eu falava, cara, eu tenho que aprender mais. E o FMG não me está dando esse up que eu gostaria. Por isso que eu resolvi fazer a prova da ANPEC, que é um exame nacional para entrar no mestrado em economia. Mas já nessa época aí que eu estava estudando para a ANPEC, eu li um livro do Gustavo Franco, que chama Cartas a um Jovem Economista. Um livro pequenininho, assim, um folhetinho. Mas quando eu li, eu falei, caramba, bicho, esse cara pensa totalmente diferente desse pessoal aqui do FMG. Então, eu senti uma luz no fundo. Então, isso me deu uma motivação a mais, vamos dizer assim. Aí Que galera é essa aqui que defende isso, que eu não tinha encontrado, né? Exatamente. Eu falei, cara, eu vou ir para onde esse pessoal tá. Aí eu fui para a Universidade de São Paulo. Aí, lá na Universidade de São Paulo, não é keynesiano, mas também não é escola austríaca. Mas qual? A USP, né? Você está falando? É o chamado mainstream, que é basicamente modelos matemáticos aplicados à economia. Ponto e acabou. Mas lá eu conheci um colega, um amigo, chamado Gabriel Oliva, que era o melhor da turma disparado, esse Gabriel Oliva. Ele era de Salvador, mas tinha feito graduação na USP. Legal. E era super inteligente. Não só porque ele é excelente em matemática, mas porque ele conhecia tudo de história do pensamento econômico, história econômica. O cara entendia Marx, entendia escola austríaca, entendia tudo. Cara, excelente. Depois ele até foi fazer PhD em economia na Universidade de Duke. E lá ele teve câncer no estômago. Não. E faleceu com 30 anos de idade. Meu Deus. Foi bem triste. Meus sentimentos aqui ao Gabriel, depois eu até escrevi um artigo em referência a ele. Mas ele que me introduziu à Escola Austríaca de Economia e eu li as 6 lições logo no primeiro ano da faculdade. De Ludwig von Sensacional. Mises. Um dos melhores livros da história. Leiam. Leiam. É o melhor livro de introdução à economia já escrito, disparado. Na minha introdução à economia. Esquece, quando você entra no curso de economia, tem aqueles livros do
se eu não me engano, do Krugman, do Blanchard, que é um livro assim, de 400 páginas, dessa grossura de introdução à economia. Cara, esquece isso. Lê o livro das 6 lições do Mises, que é um Simples, mais direto, fácil de digerido, e já dá uma introdução muito boa. E aí, depois de eu ler as 6 lições, eu comecei a ler outros livros do Mises, o liberalismo, a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo. Na época, eu li também alguns livros de história econômica que falava da história do populismo econômico na América Latina, principalmente de um autor chileno que chama Sebastian Edwards. Ele tem um livro que chama Left Behind, Latin America and the False Promise of Populism, que ele conta a história do populismo no Peru, na época do Alan Garcia, conta a história do populismo no Chile, na época do Allende, e conta a história do pai do populismo, não sei se você sabe quem é o pai do populismo, que inventou essa... Para o decorte, né? O algoritmo não quebrar pra gente. O pai tá me dando né? conheço, mas o avô chama Lula? Não sei. Não, foi bem antes do Lula. Foi o Perón. Perón. E ele tinha muito... o objetivo é gastar mesmo para a gente conseguir voto e para favorecer os pobres. Ele, influenciado principalmente pela esposa dele na época, que é Eva Perón. Mas isso assim, aberto? Eles escreviam, falavam aberto, isso mesmo? Escrevi isso mesmo. O objetivo é gastar dinheiro, porque é assim que nós vamos deixar as pessoas ser mais eleitos. felizes, é assim que nós vamos ser eleitos, é assim que a sociedade... Até assim, eles entendiam que isso era bom mesmo. Tadinho. E na época não tinha muita informação, assim, né? O pessoal não entendia, assim... porque hoje eu consigo pegar e consigo entrar num site na internet e eu comparo dívida pública sobre Entre PIB países, e diversos etc. países. Na época não tinha muito isso. Então, assim, eu passo a pensar que na época, assim, o que acontecia na Argentina, eles não tinham informação do que estava sendo feito exatamente nos Estados Unidos, entendeu? Quem tinha informação era um grupo muito... Seleto, restrito, digamos assim. e né? assim, com informação desatualizada, né? Engraçado até que as 6 lições são 6 palestras na Argentina. Né? Exatamente. Só que parece que eles não viram nenhuma. Acho que tava vazia a palestra, porque eles foram pro caminho oposto. E hoje eles têm informação e mesmo assim estão indo, né? Apesar que tem um Milei lá que é mudando a cabeça da galera. Não, e o Perón, e o Mises fez a palestra logo depois da queda do Perón. Não sei se foi depois da queda do primeiro mandato ou do segundo mandato dele, mas você vê que ninguém leu nada, né? Acho que o microfone já tá estragado, né? Falhou lá na hora. Ou senão ele tava falando em alemão, né? Porque ele é austríaco, né? Ficou no mudo. E a pessoa não devia entender inglês também na época, né? Quem que sabia falar inglês em 1960? Em inglês com sotaque de alemão não é fácil não, viu? E você aprendeu muito com esses livros, economia, mestrado, etc. E agora você está fazendo aí a privatização, está nessa área de privatização do governo de Minas Gerais. Quais são os benefícios para a população mesmo da privatização? Porque o que às vezes é difícil de você vender, e aí principalmente a esquerda que quer o Estado tomando conta de tudo, ela prega muito, não, se privatizar você não vai ter esse serviço ao capitalista malvadão, você não vai ter acesso a nada, o Estado tem que tomar conta para te dar. Quais são os benefícios para a população mesmo? Perfeito. Cabe ressaltar que a privatização não é um fim, né? A gente não vê a privatização como um fim. A gente vê como um meio para o quê? Para melhorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados à população, para gerar mais competição e, com isso, reduzir os preços, por exemplo, de saneamento, de energia e de outros produtos à população, trazer mais investimento, gerar mais empregos, né, e dar mais oportunidades para a população, para o cidadão de Minas Gerais, e ter nas empresas uma gestão profissional focada no longo prazo. Porque, cara, qualquer empresa que você abre, você faz um planejamento aí de pelo menos 5, 10 anos, né? Quando o cara empreende, ele já, eu vou empreender para fazer essa empresa crescer. Esse negócio... Ele tem um sonho ali, tem prosperidade. Sonho, exatamente. A empresa pública, a empresa estatal, de 4 em 4 anos, manda todo o planejamento. Como é que você... Só pensa na próxima eleição, né? O que eu vou fazer com essa empresa para ser reeleito? Isso é inacreditável. Não, e mesmo que você não pense, você botou um governo bom lá, beleza.
botou um cara bom na gestão. Passou 4 anos, pode ser que mude o governo. Aí muda tudo de Então novo. o Perón estava certo aí. Ele estava gastando dinheiro para se reeleger para não mudar o planejamento das empresas. Aí vira ditador, né? A famosa palavra. Não sai nunca. Mas que coisa inacreditável isso. E então- vai muito em cima também do qual político vai colocar qual pessoa devido ao que ele quer. Não se a empresa tem uma finalidade de produzir algo bom para a sociedade, sim para fornecer mais recursos para o político, né? Olha, um exemplo mais evidente com relação a essa questão é no setor de saneamento básico, ou seja, na prestação de serviços de água e esgotamento sanitário à população. Hoje nós temos uma situação, dados um pouquinho desatualizados, tá? 2020, mas nós temos situação no Brasil que 100 milhões de pessoas não têm atendimento à coleta de esgoto. 100 milhões? Metade do país não tem. E 35 milhões não tem acesso à água potável. Perfeito? Dados um pouquinho desatualizados, repito, mas já passa a ter uma noção boa. Imagina, 35 na realidade, milhões... só para eu entender, 35 milhões não tem acesso à água potável ou mais 35 milhões? E são 135? Não, 35 não tem acesso à água potável e 100 milhões não tem acesso a esgotamento sanitário. 35 mais 65, provavelmente. Desses 100 milhões, Entendi, alguns 35. têm acesso à água potável. Entendi. E 96% dos municípios do Brasil são atendidos pelo... Não, desculpa, 94% dos municípios do Brasil são atendidos por entidades públicas. Ou seja, o Estado promete, não pode ir para iniciativa privada, porque senão você vai ficar sem saneamento básico. Deixa comigo, que já não te dou saneamento básico. E só 6% são atendidos por empresas privadas, só 6%. A lógica dessa é o seguinte, mudou isso quando aprovou o novo marco de saneamento básico em julho de 2020. Mas antes do novo marco de saneamento básico, olha o que acontece. Vamos lá. Primeiro, tanto antes quanto depois, o responsável pela prestação de serviço é o município. Cabe ressaltar que a Constituição determina que é o município responsável pela prestação de serviço de saneamento à população. Pode ele prestar por si próprio, pode ele contratar alguma empresa privada ou uma empresa pública ou qualquer coisa. Mas é a responsabilidade do município. Antes do novo marco de saneamento básico, o município, para contratar uma empresa privada, tem que fazer uma licitação, ou seja, um processo competitivo para atrair aquele melhor, aquela empresa mais preparada para prestação de serviço. Mas, antes do novo marco de saneamento básico, se o município fosse contratar uma empresa pública, não precisava de fazer licitação. Se fosse a empresa pública. E se fosse pública só, que eram os contratos da modalidade regime de programa. Então, ou seja, o município fechava os contratos com as empresas públicas sem licitação. A empresa privada tinha de participar de um processo competitivo, de um processo licitatório, enquanto as empresas públicas, não. Além disso, os contratos fechados não precisavam conter metas de aumento do atendimento, né? É uma vergonha. Você não tinha um medidor de eficiência, né? Medir você podia até medir, mas a empresa não era obrigada a aumentar Não tinha meta. Entendi. Então não adiantava nada. Eu posso medir aqui, mas se você se você estiver ineficiente, eu não posso fazer nada. Só fazer uma pergunta aqui, Leve. Desculpa, cara, desculpa. Só para pegar aqui um ponto que é um argumento dos meus amigos para contra, né? Pô, mas privatizou ali a parte de telefonia, tudo horrível. A Oi quebrou agora. Não, pra que privatizar? Olha só, tudo ruim. Eu tenho Vivo, tinha, o que for, mas nada funciona. Atendimento é péssimo. Privatizar não dá certo, olha aí. A Telebrás funcionava, né? É exatamente o contrário. Que hoje, por exemplo, no Brasil tem mais celular do que pessoas. E quando era público, uma linha de telefone custava um carro. Então, ou seja, o pessoal reclama hoje porque é da natureza humana querer sempre melhorar. Então, as pessoas estão sempre insatisfeitas, né? Mas, antigamente, era muito pior quando era público. E o setor de saneamento básico, com a mudança do novo marco de saneamento, que foi em julho de 2020, promete uma melhora substancial. Porque o que acontece? Mesmo se a gente não privatizar a Copasa, mesmo se outras empresas, por exemplo, a Sanepar lá do Paraná, a Sabesp de São Paulo, mesmo se ela não for privatizada,
à medida que os contratos forem vencendo, eles vão Tem ter a que concorrência, participar de um processo licitatório. Porque o que acontece? Você fecha o contrato com o município para prestação de serviço durante um determinado período de tempo. Né? Você não se fecha para sempre, você fecha durante um determinado período de tempo. Terminou esse período de tempo, você tem uma nova licitação. Então, o que vai acontecer com as empresas públicas agora? Quando os contratos delas forem vencendo, elas vão ter que participar da concorrência com as empresas privadas. Então, se elas não estiverem capitalizadas o suficiente, não tiver processos bastante eficientes, se elas não tiverem, elas vão perder a licitação para as empresas privadas. Se a lei for... Mas Porque no Brasil tem isso também, tem leis que pegam e leis que não pegam, né? Acho que foi o Simons que falou essa frase. a peculiaridade nossa, né, do Brasil. Mas a cidade pequena do interior vai ter interessado quando for fazer esse processo de licitação, que é o que a galera fala, né? Não precisa de ter licitação, porque ninguém vai ninguém vai se interessar em atender esse pequeno município do norte de Minas. Lá no Acre, por isso que vai a Copasa também. direto. Vai ter interesse? Olha, primeiro ponto. Uma outra coisa que o novo marco de saneamento faz é que os municípios podem contratar um único prestador em bloco. O que isso significa? Como assim? Então é o seguinte, por exemplo, tem um município lá de 5 mil pessoas. Pô, é muito pequeno, empresa privada não vai ter interesse. Então esse município pode se reunir com mais 10 municípios ali perto, formar uma população de 80 mil e com isso contratar um único prestador de serviço. Então passa a ter um ganho de escala maior. Então, isso é uma grande vantagem do novo marco de saneamento básico também. Agora, os municípios podem se unir para contratar um único prestador de serviço. Depende deles se unir, eles têm que Depende voluntariamente deles se ali. unir, exatamente. Isso aí, pergunta minha. Por isso que eu falo que o novo marco de saneamento promete muito e já tem melhorado já. Tá? Infelizmente, os dados são um pouco defasados, mas a expectativa é de uma melhora substancial no setor de saneamento. Porque agora, toda vez que o município contratar uma empresa, precisa estar no contrato metas de aumento de atendimento de água e esgoto. O município pode fechar em bloco, né, para contratar um único prestador. E ainda toda empresa vai ter que passar por um processo competitivo para ser contratado. No mesmo tema, eu ainda tenho algumas dúvidas, porque, assim, raciocínio meu, não sei se eu estou correto aqui, Vitor, aí você entra mais a fundo. Mas, por exemplo, a privatização, a meu ver, é privatização somente se o Estado não está envolvido. E, infelizmente, né, eu acho que um dos grandes problemas, voltando até na crítica que os meus amigos acabam fazendo sobre a parte de telecomunicação, é que a telecomunicação é via concessão, né? Eu não sei, acho que é a palavra correta. Mas existe ali primeiro a Anatel também, para regular, fiscalizar, mas nunca fiscalizar nada, mas enfim. E querendo ou não, acaba gerando uma reserva de mercado, né? Você vê que são o quê? 3, 4 empresas só de telecomunicação no Brasil, ou seja, um oligopólio, que é uma das grandes razões delas serem empresas não tão eficientes. Não seria melhor não ter esse processo licitatório, não ter esse processo de concessão aí? Cara, sai daqui e deixa na mão do privado, porque aí existe um incentivo próprio das empresas de quererem fazer. Pô, não tem saneamento num tal lugar do norte de Minas? É dinheiro que eu tenho ali para poder ganhar, fazendo a minha empresa lá, porque eu não vou ter nem competição inicial. Mas aquilo vai atrair mais competição e vai ter várias empresas de saneamento naquela região, vai melhorar a eficiência do saneamento naquele local, vai diminuir o preço. Não só isso, pô, o Acre está longe, ninguém quer ir para o Acre. Uai, tem gente lá. Né? Então eu vou para lá porque eu vou ganhar dinheiro. Aqui já está lotado, já está cheio de competição. Eu vou para lá também. Você acha que não faria mais sentido? Eu sei que pode ser muito teórico na minha visão agora, porque o Brasil não está ainda preparado para entender o que é isso, mas faz sentido meu raciocínio ou não? Não, de certa forma faz, mas a gente precisa de privatizar as empresas estatais, né? E o processo de privatização não é fácil porque, por exemplo, aqui em Minas Gerais, para a gente privatizar a Copasa especificamente, é necessária a aprovação legislativa com 3/5 dos deputados, mais um referendo popular. Pouca coisa, né? Porque aqui você dá para ter esperança? Você precisa de 3/5 para todas as empresas e para as empresas setores de água, gás e saneamento básico, gás e energia, você precisa de um referendo popular. Ou mudar a Constituição. Obviamente, se mudar a Constituição, você passa 3/5 duas vezes, você passa uma PEC, você muda a Constituição e altera a forma. Mas, de qualquer forma, então, ou seja, é necessário alterações legislativas
principalmente os estaduais, né? Aqui para privatizar a Copasa, em São Paulo para privatizar a Sabesp, no Paraná você precisa de autorização legislativa para privatizar a Sanepar também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o novo marco de saneamento meio que força isso. Porque o que vai acontecer? Se as empresas públicas não se modernizarem, não se tornarem mais eficientes, porque se a empresa é pública, automaticamente ela sofre um tanto de burocracia. Ela não pode demitir um funcionário. Para contratar qualquer fornecedor, é necessário um processo licitatório, que assim, por mais que aumente a concorrência, por outro lado, é um procedimento burocrático. Vai demorar muito. Que demora. Então, assim, se as empresas públicas não derem um jeito de se tornar tão eficiente quanto as privadas... Ou seja, se elas, não vai acontecer? Provavelmente não vai acontecer. Ou se elas próprias não forem privatizadas, com o vencimento dos contratos, é capaz das empresas públicas irem diminuindo. Até desaparecer. Até desaparecer. A ponto daí, espero eu, que isso conscientize os deputados que, olha, se a gente não privatizar a Copasa, ela vai desaparecer. Então, se eu fosse um empregado da Copasa hoje, eu estaria torcendo pela privatização da Copasa. Porque se ela não for privatizada, vai chegar, principalmente em 2025, 26, 27, 28, 29... Vai acabando os contratos, os principais contratos, eles vão ter que competir com empresas privadas e na minha visão, a chance de ganhar não é tão alta. Se você for um funcionário jovem, pelo menos, né? Se você tiver 5 anos de aposentar, talvez já... Então é isso, então é nesse sentido. Agora, uma privatização total do saneamento básico, a ponto assim, de tudo ficar... Porque, de fato, é o seguinte, o que ocorre hoje é uma concessão do município àquele prestador de serviços. O município concede à iniciativa privada a administração do serviço de saneamento de água e esgoto durante um certo período de tempo. É assim que funciona hoje. Agora, na minha visão, a privatização total do saneamento, onde a própria empresa teria as redes, eu acho que só é possível isso numa sociedade que seja totalmente libertária. Ou seja, onde as cidades sejam privadas. Federalismo forte, né? Puxando mais para o lado ali dos Estados Unidos, por exemplo, que os estados, os municípios têm muito mais força, mais independentes do governo federal, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é possível, em alguns estados, que uma pessoa seja dono de um rio. Sim. O cara é dono do rio. O próprio açude. Aqui no Brasil, o açude é do governo. Você tem lá a sua terra, o açude no meio é do Estado. É impensável. Nos Estados Unidos, o açude é seu. Assim, cara, é propriedade privada. Como que o açude não é seu? Aí, o que acontece? O que eu imagino numa sociedade libertária, onde várias cidades sejam detidas ou por pessoas, ou por fundos de investimentos, ou gestoras, né? Vai ser um negócio, ou seja... eu imagino que a cidade, ou melhor, a infraestrutura da cidade pertenceria a um único proprietário, seja um fundo de investimento, seja uma pessoa física. E aí, a infraestrutura, obviamente, a moradia mesmo vai pertencer a quem comprou a moradia. Mas a infraestrutura que envolve aí as ruas, as praças, até, na minha visão também, a infraestrutura do saneamento básico, né? Aí o que iria acontecer seria o seguinte, você tem um fundo de investimento que é dono da estrutura, e a infraestrutura de saneamento básico pode ser algum tipo de parceria entre uma empresa de saneamento e o dono da cidade, entendeu? Porque realmente eu não vejo uma situação onde você tem duas ou três empresas detendo diferentes estruturas na mesma cidade, competindo entre si, porque há muito ganho de escala no setor de saneamento. Então, é muito difícil você ter uma cidade pública, onde diversas empresas de saneamento privadas vão lá e constroem uma rede por baixo. Entendi. Acho muito pouco... monopólio privado, isso aí. Monopólio natural. É meio que um monopólio natural. Então, a única forma seria se todas as cidades fossem privadas, aí as pessoas vão competindo entre as cidades para ver qual que é melhor, qual que eu pago menos IPTU, entre aspas, e me oferece os melhores. E aí, toda cidade teria uma parceria com uma empresa privada, mas muito provavelmente a empresa privada prestaria serviço para toda aquela cidade, ou pelo menos para uma região específica da cidade. Infelizmente, a gente está muito longe disso. Está muito, muito longe. Vitor, cara, por que vender uma estatal, então, que dá lucro? Não, cara, mas ela dá lucro.
Por que eu vou vender ela? Já é eficiente. Que é uma defesa que, principalmente, quem é da esquerda tem. Não, por que eu vou vender? Ela está dando lucro, ela está dando certo. O privado não vem, o objetivo dele não é lucro. Por que vender essa aqui? Perfeito. Eu vou dar 2 motivos. Primeiro eu vou falar aqui de bate-pronto e o outro eu vou fazer uma explicação um pouco mais ampla e depois respondo. Tudo bem? O primeiro é o seguinte, a empresa pode dar lucro e prestar serviços ruins. Ou aquém do que era o ideal. Como, por exemplo, a Copasa. Se você olhar, nos últimos 10 anos, deve ter tido um ano ou outro que ela deu prejuízo. Mas, por outro lado, não houve uma evolução significativa dos índices de atendimento de água e esgoto à população mineira, né? Então, assim, não adianta a empresa dar lucro se ela detém o monopólio do serviço daquela região. Aí é óbvio que ela vai dar lucro, porque ela tem um monopólio. O mercado é todo dela, né? O mercado é todo dela, ela não precisa de melhorar, mesmo assim ela recebe o dinheiro, etc. Então, assim, não adianta a empresa dar lucro se o serviço prestado ao cidadão é ruim e você não pode mudar isso. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que é um pouco mais elaborado, é o seguinte. Imagina uma família que detém um imóvel na praia. Que eles vão lá de vez em quando, mas eu posso dizer que a maior parte do tempo o imóvel está alugado para pegar uma renda. O imóvel vale, sei lá, R$1 milhão e dá para eles 50 mil por ano. Perfeito? Uhum. Só que essa empresa entrou em crise financeira. Desculpa, só que essa família está passando por dificuldades financeiras e o pai perdeu o emprego, a mãe também perdeu o emprego, teve que contrair uma dívida e essa dívida custa 10% ao ano. Ou seja, se a dívida é de R$1 milhão, ela custa 100 mil ao ano. Então, ao mesmo tempo que você tem uma dívida de R$1 milhão que custa 100 mil ao ano, você tem uma moradia na praia que custa R$1 milhão, mas rende 50 mil ao ano para você. Então, você tem um claro aí desequilíbrio entre ativos e passivos. De um lado, você tem um passivo no valor de R$1 milhão que custa 100 mil por ano e um ativo de R$1 milhão que rende 50 mil por ano. Então não faz sentido, você está perdendo 50 mil todo ano. Se você vender aquele ativo e pagar o passivo, você vai ficar zerado. Mantida a situação anterior, você está perdendo 50 mil reais por ano. O Estado é craque nisso. Ele já é treinado, né? Ele treina para perder. Tem uma coisa que ele é boa nisso. Boa nisso. Porque o que acontece? Olha só, quando a gente... aí eu vou elaborar um pouco mais também. Eu sempre trabalhei com análise financeira de empresa. Então a gente analisava lá indicadores de dívida líquida, EBITDA, índice de liquidez, liquidez corrente, etc, etc. Muito difícil uma empresa aberta, com balanço ajustado, ter conta em atraso. Isso é uma coisa que o que acontece é que a empresa fica mais ou menos endividada, tem mais ou menos acesso ao mercado, mas uma empresa não atrasa o fornecedor, por exemplo. Uhum. Por quê? Imagina uma padaria que começa a atrasar o fornecedor de farinha. Não vai ter farinha em casa, não vai ter como produzir o pão, não vai conseguir vender o pão e... Acabou. No Estado não funciona assim. Porque o que acontece? Se o Estado atrasa um fornecedor de material de educação ou atrasa um fornecedor de equipamento hospitalar, a receita continua caindo mesmo assim, porque a receita vem de impostos. Posso dizer que não há uma relação direta entre as despesas do Estado e a receita. Então ele pode atrasar o fornecedor que o dinheiro continua caindo no caixa. Ele não tem a sensibilidade do risco, né? Exatamente. Skin in the game. E isso eu estou falando para o Estado estadual, né? Do governo de Minas. Porque, de fato, o governo de Minas não pode imprimir dinheiro. Na União é diferente, porque... Menos risco ainda. Menos risco ainda. Eu passo a inflação para o resto das pessoas. Exatamente. E o Estado não. O Estado ele não pode imprimir dinheiro. Mas ele pode, entre aspas, né? Ele pode dar calote em seus fornecedores ou atrasar o salário dos seus trabalhadores sem comprometer a arrecadação de receita. Quanto tempo que o Estado de Minas Gerais ficou sem pagar os salários em dia? Pois é, desde 2016, se eu não me engano. 5 anos com salário em atraso. É inacreditável. Fornecedor até hoje tem atraso. Imagina você numa empresa privada e você não recebe seu salário em dia. O que você faz? Você está louco, vou sair dessa empresa aqui, vou mudar de empresa. E os fornecedores? Os fornecedores... vai parar de fornecer. Você tá louco, né? Vou trocar, na época da transição, quando eu fiz o diagnóstico financeiro,
o Estado tinha 35 bilhões de contas em atraso, o equivalente a 40 e poucos % da receita anual. Então, ou seja, Muita receita coisa. anual, quase mais de 40% da receita anual estava comprometido com contas em atraso. Imagina uma empresa sem considerar, com contas em atraso, sem considerar a dívida financeira. Porque a dívida financeira, na época, a maior parte era a vencer, né? Então ainda Você tinha muita coisa ainda por vir, né? É. Ô Cesarino, mas tinha doido que entrava para fornecer alguma coisa pro Estado sabendo que ele não pagava os outros? A galera é especialista nisso, porque o cara já precifica lá em cima, Ah, é por isso que é tudo Já superfaturado, coloca. então. já precifica lá em cima, e na época, né, do Pimentel, os contatos importavam muito, então é meio que um business. É um business. Você Agora- fornecer para o Estado, ou seja, é um risco, mas você precifica lá em cima. Calcula o risco, né? Coloca o seu valor mais alto. Exatamente. Até vai muito em cima do que eu estava colocando inicialmente, lá da licitação, da parte de telecomunicações. O serviço ele fica mais caro. Por quê? Porque a licitação, automaticamente, você vai falar assim, pô, eu vou colocar o cara lá não tem risco, ele é imposto, aumentar imposto. Pô, vou jogar o preço lá em cima na licitação. Você não tem garantia de eu nada, vou né? receber em 2, 3 anos. Nem Mas- sei se eu vou receber. Então, então, você vê, aí o que acontece? Ao mesmo tempo que você começa a criar dívidas, né? Por exemplo, quanto que custa... Bom, tem a dívida financeira do Estado com a União, que começou a ser atrasada no meio de 2018. E sobre isso, sobre a parte em atraso, incide juros, né? Não, obviamente incide juros, mas também incide multa e mora. Hoje, o custo da dívida em atraso está em 20% ao ano. Óbvio que isso é negociado. Por exemplo, se for adentrar o regime de recuperação fiscal, você vai ter um perdão de multa e mora. Mas, vamos botar assim por alto, que o custo da dívida financeira em atraso é de 20% ao ano. Qual que é o custo dos fornecedores em atraso? É uma conta subjetiva, mas existe um custo. Com certeza existe um custo, porque as pessoas precificam mais alto. Então, você está se financiando em cima de fornecedor, mas os fornecedores também estão cobrando mais alto que você. Eu botaria aí por baixo que é 50% ao ano, porque o cara vai vender mais caro. Qual que é o custo de você atrasar o salário dos servidores? Para o Estado não tem, mas para o servidor tem. Tem demais. Então, bota o custo aí do cartão de crédito. Então, você tem dívida financeira, que custa 20% ao ano. Você tem a dívida com o fornecedor, que assim, é uma custa subjetiva, mas vamos supor 50% ao ano. Você tem o servidor também, né? Os repasses aos municípios, qual que é o custo? Então, você vê, são passivos que custam, obviamente. Ou é um custo subjetivo, ou é um custo direto, né? E, ao mesmo tempo, você tem um tanto de imóvel mal aproveitado. Você tem empresas que o ROI... Na CEMIG, por exemplo, o ROI, que é o Return on Equity, que é como se fosse a rentabilidade, chegou abaixo de 5% ao ano. Então, ou seja, qual que é a vantagem de você manter uma empresa que rende menos do que custa a sua dívida? Você tem, no caso do Estado hoje, vamos botar a dívida financeira, mais a vencer e vencida, mais as contas em atraso, etc., 200 bilhões de reais, tudo isso. As contas em atraso somado com a dívida financeira a vencer. E você tem um tanto de ativo que está rendendo abaixo do custo da maior parte das dívidas, entendeu? Deixa eu até pegar esse O ponto. imóvel lá no Minas Tênis Clube, Na frente da Rua da Bahia ali. vendido por 20 milhões, quanto que rendia para o Estado? Nada. Nada. Era custo. E ao mesmo tempo você tinha um tanto de fornecedor em atraso. Então, ou seja, você entendeu que é um paga a total dívida. desequilíbrio entre ativos e passivos? E aí, quero pegar esse ponto. Quem paga isso não é o Estado, é você. Você. Vocês vão pagar isso, sai do seu bolso, é do imposto. Porque, querendo ou não, fala assim, o Estado está pagando, mas o Estado não tem receita, você colocou muito bem, né? Ele vem do imposto. O que é o imposto? Tirar o dinheiro do seu bolso, do seu bolso, para pagar esse imóvel. Posso falar até por esse imóvel aí que vocês venderam recentemente, né, lá da Rua da Bahia. Eu morei na Rua da Bahia ali quase que minha vida inteira, 30 anos ali na frente. Eu vi 30 anos ele
caindo aos pedaços, vazio, sem nenhuma utilidade. Eu nunca soube para que servia aquele imóvel e agora foi vendido. Então, assim, pelo menos tirou esse custo do meu bolso, porque é a gente que mantinha, né? E o empreendedor que comprou tá lá tentando fazer uma obra, mas ainda não saiu, né? Não saiu a obra ainda não. Ele deve estar tendo problema com o tanto de licença. Pelo menos o custo é dele. Agora ele que vai pagar. O risco é dele, vamos embora. Aí você até falando disso, falou dificuldade de privatizar, falou 3/5 da Assembleia para alguns casos específicos. O governo, o Romeu Zema, ele entrou com essa ideia de privatização, eficiência, diminuir gastos, etc. Só que a gente vê que várias coisas não andaram. Quais que são esses entraves que vocês encontram? O que acontece e como que dá para superá-los? Na verdade, parece que não andou tanta coisa, mas andou muita coisa sim. Por exemplo, a gente contratou o BNDES para modelar a privatização da Copasa. E no setor público, as coisas são muito travadas. O BNDES que tem conduzido a maior parte das privatizações do governo federal e tem se especializado bastante aí no setor de saneamento. Só que, por exemplo, só para contratar o BNDES para modelagem da privatização da Copasa durou 1 ano. Uhum. 1 ano. Nós começamos conversa com o BNDES em setembro, outubro de 2019. Nós fechamos a contratação com o BNDES. Desculpa, aí na época a gente começou as conversas, né? Discutimos lá e comprometemos a trabalhar no contrato para fechar. O contrato foi fechado mesmo, se eu não me engano, lá para setembro, outubro de 2020. E o BNDES agora já está aí na reta final para concluir a modelagem para desestatização da Copasa. Apresentar diversos modelos, como por exemplo, da SEDAI lá, não foi a privatização inteira, foi partes, foram blocos. O que é a SEDAI? SEDAI é a Copasa do Rio de Janeiro. Ah, tá. Uhum. E, então, assim, está concluindo agora. Então, ou seja, você vê, agora nós já estamos quase concluindo a modelagem. Com a modelagem concluída e com o melhor modelo recomendado, vai precisar só de autorização legislativa da Assembleia para a gente acelerar o processo. Imagina se a gente fosse esperar a Assembleia Legislativa aprovar, vamos supor que a Assembleia Legislativa aprova esse ano. Uhum. Ainda ia demorar 3, 4 anos para... 4 não, mas 2, 3 anos para a privatização do Copasa. Agora, nós já estamos com tudo pronto. Então, quando a Assembleia Legislativa autorizar, nós já podemos seguir em frente de forma muito mais célere. Já enviaram um projeto de lei para a Assembleia? Não, mas está pronto lá. Está pronto. Está pronto, só aguardando o melhor momento. Outra também que já está pronta a modelagem para privatização, também depende só da Assembleia. A MGS. A MGS é uma empresa de facilities do Estado. Facilities é a terceirização de serviço, ou seja, fornece porteiro, pessoa que de limpeza, etc, etc. O Estado de Minas é o único Estado que detém, se não é o único, deve ter poucos, que detém uma empresa de facilities. Vai prestar serviço para quem? Para o Estado. Para ele mesmo. Exatamente. Entendi. Então já está pronta a modelagem também. Aguardando aí a aprovação da Assembleia Legislativa. Só para eu entender nessa parte, então é uma empresa de facility que presta serviço para ele mesmo, aí quem define então o salário é ele mesmo, vai ser superfaturado também ou não? É importante ressaltar que, assim como no caso de saneamento, o Estado precisa de licitação para contratar empresas privadas de facilities, mas não precisa de licitação para contratar a MGS. Entendi. Perfeito? Não tem como ser superfaturar, pode ser, obviamente, ser um pouco acima, mas existe também um certo controle do Tribunal de Contas que você tem que prestar uma certa informação. Mas o fato de não ter licitação, certamente... É porque você gera uma reserva de mercado só para eles. Certamente aumenta um pouco o preço, perfeito. Agora, e além disso, o Estado ele pode vender participações minoritárias. Então, por exemplo, no caso, a MGS, a Copasa, que o Estado detém mais de 50% das ações com direito a controle, ele é de fato o controlador, então é de fato uma empresa pública. Mas o Estado detém participações em empresas privadas. Quantas, você sabe? O total de empresas detidas pelo governo de Minas, incluindo participações e controle, são 93. Nossa, é muita coisa. Participação e controle? Incluindo Copasa, CEMIG, as subsidiárias da CEMIG. É muita coisa. É igual a Eletrobras, tem lá 256 empresas subsidiárias.
No caso, quais que a gente já vendeu? A CEMIG, que é a Empresa de Distribuição de Energia Pública de Minas Gerais, tinha participação na distribuição de energia Da Light. Lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, para quê, né? Chegamos até 49,9%. Vendemos tudo. E a empresa é extremamente eficiente lá no Rio de Janeiro, né? Por causa dos gatos. Foi uma excelente venda, É. porque a gente vendeu a um preço médio de R$20 a ação e hoje já está R$10. Lá Nossa, tem muito maravilhoso. gado. Pegou o time bom. Pegou o time bom. Pegamos o time Acertaram bom, o trade foi ali. excelente venda. E além disso também, a gente vendeu a participação que a gente tinha na Renova Energia, que era uma empresa de geração eólica que ficava lá no sul da Bahia. E também há aí projetos para a venda de outras participações minoritárias da CEMIG, como por exemplo a Taesa, que tinha andado, mas a Taesa realmente é um caso complexo. Não foi possível concluir no ano passado, está sendo avaliado de uma forma bem prudente aí ao longo desse ano. Tem a Gasmig também. A Gasmig ela é uma empresa embaixo da CEMIG. Mas a CEMIG detém o controle da Gasmig. Então, se a CEMIG detém o controle da Gasmig, o Estado detém o controle Da CEMIG, logo. Apesar de que isso é uma discussão jurídica também. Nossa. Tá? Porque a Constituição fala empresa que o Estado detém controle. A CEMIG, a Gasmig, o Estado não detém controle. Quem detém controle é a CEMIG. Mas assim, é uma Papel, coisa né? que não dá Na prática. Os burocratas, Deixa eu os julgar burocratas, aqui viu? com palavras. É óbvio Na que ele é prática, dono, né? é óbvio que ele é controlador. Mas assim, é uma discussão jurídica interessante, mas é importante ressaltar que já existe uma lei que permite a CEMIG vender as ações da Gasmig. Já existe a lei. entendi. Agora o referendo que assim, é uma discussão jurídica sobre isso. Mas é óbvio que assim, não envolve só uma discussão jurídica, envolve também um relacionamento com a Assembleia. Não tem como você brigar com a Assembleia no âmbito jurídico. Você também vai depender do judiciário. Então, assim, é mais fácil pedir um referendo e resolver as coisas da forma como está. Nossa, é mais fácil fazer um referendo popular? Não, do que você tentar vender o controle. É muito complicado. Não, do que você tentar vender o controle no âmbito de uma discussão jurídica, entendeu? Entendi. Ninguém vai querer comprar. Porque a burocracia jurídica vai Já envolve mais risco para o comprador. Ó, Né? advogado aqui. Apesar de que, olha só, a CEMIG detém 99,7% das ações da Gasmig. O resto é detido pela prefeitura. Então, olha a diferença. Para você vender o controle, você precisa de autorização legislativa e precisa aí do referendo. Mas para você reduzir a sua participação de 99,7% para 51%, por exemplo, você não precisa. Entendeu? Agora, uma coisa que você estava falando, todos os exemplos que você deu de privatização, ele sempre veio acompanhado de uma desregulamentação do mercado em si. O que aumenta a concorrência, vem novas empresas. Vamos supor, questão de telefonia, muito embora algumas pessoas reclamem, melhorou demais. Então, não bastava simplesmente você privatizar. Você precisa desregulamentar. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa diferença para a pessoa entender que não basta simplesmente ali privatizar, porque se continuar com o monopólio, não vai adiantar nada. Precisa de aumentar a concorrência, etc. E uma coisa que a gente tem que pensar muito, não adianta só colocar o dinheiro em caixa. Vendi, deu grana e etc. Tem a questão do legado, porque, beleza, hoje o Zema está diminuindo os gastos, melhorando a eficiência do Estado. Mas esse ano, próximo ano, na realidade, pode ser outro governo e simplesmente torrar a grana. Então, a gente tem que pensar mais questão de legado. Como que você vê isso? A privatização é só para colocar o dinheiro no caixa ou existe outra vantagem de deixar legado para o próximo governo, não simplesmente torrar ali aquela grana? Perfeito. Vou começar respondendo a segunda pergunta. A ideia é a venda exatamente para regularizar a situação de ativos passivos. Né? Você tem um tanto de conta em atraso. Então, se você tem um tanto de conta em atraso, o dinheiro tem que ser utilizado para pagar aquelas contas cujo custo ao Estado é mais alto. Perfeito? Então, não é que o dinheiro vai ficar em caixa. Ele vai ser utilizado para regularizar a situação financeira do Estado e dar mais segurança ao servidor de que o salário dele vai ficar em dia. Perfeito? Porque do jeito que está hoje, com as dívidas financeiras em atraso, sujeita, e é importante ressaltar, o Estado de Minas Gerais tem dívida financeira com a União. Nós estamos atrasando. Aí a pessoa fala, você está atrasando e não tem nada, qual que é o problema? Bom, a União tem garantia de recebíveis de ICMS. Então, em última instância, a União poderia confiscar
o recebimento de impostos do Estado de Minas. Por que não confiscou ainda? Porque foi... É liminar do Supremo, né? Tem uma liminar do Supremo que permite o não pagamento da dívida, mas ela deve cair em abril. Então, do jeito que está atualmente, eu não sei se o STF vai renovar a liminar. Eu não sei se ele vai deixar cair. Então, o nível de insegurança aos servidores públicos hoje é muito alto. Se a gente consegue privatizar e regularizar a situação financeira, a gente passa a ter um nível de segurança financeira do Estado muito mais tranquilo. Os servidores vão poder ter certeza de que o salário não vai atrasar. E então, mesmo assim, tem muito sindicato e partido que Contra. vende fake news, né, falando que vai prejudicar o servidor público se o Estado de Minas Gerais não aderir ao RRF. Exatamente. O RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal, Sim. ele nada mais é do que uma concessão que a União está fazendo para renegociar a dívida. É um excelente plano no sentido de que vai dar muito mais segurança aos servidores, que eles vão poder ter certeza que eles vão receber em dia. E ainda permite perdão de multa e mora. 6 bilhões de reais que estão acumulados aí de multa e mora serão perdoados. E quem vai pagar isso? E você consegue explicar por que está agarrado na Assembleia? Não consigo. Impossível, né? Questões explicar. políticas, não tem jeito, né? Vai defender o deles ali. Porque não coloca em pauta de jeito nenhum. Eu acho que a ideia é mais assim, é fazer o circo pegar fogo mesmo, porque... Não tem algo que trava lá especificamente, porque se passar isso, não consegue avançar em outros projetos? Como é que é? Tem uma... O regime de recuperação fiscal entrou em regime de urgência em outubro de 2019. Desculpa, ele foi enviado em outubro de 2019, mas entrou em regime de urgência em outubro de 21, mais ou menos. Quando entra em regime de urgência, pela Constituição Federal, você não pode votar nenhum projeto na frente daquele projeto que está em regime de urgência. Só que utilizando de manobras jurídicas, isso é importante entender no Brasil, que a lei é fluida. Depende de quem está julgando. Ela é que não fluida pega. para quem, no caso, tá lá sentado para passar a caneta. A lei é fluida. Essa expressão eu aprendi vendo uma entrevista de um empreendedor russo que se enriqueceu muito depois da queda da União Soviética. Olha e ele só. falava que na época, depois da queda da União Soviética, a lei era fluida. Dependia muito de com quem você conversava. Então, no Brasil, de certa forma, a gente pode falar também que a lei é fluida. Com certeza. Então, foi enviado, depois foi colocado em regime de urgência, ou seja, você não pode votar nada antes desse projeto em regime de urgência, só que utilizando do fato da lei ser fluida, foi apresentado justificativos, etc., não sei o que direito, né? Os advogados vão saber melhor do que eu. E começou a votar um tanto de coisa na frente. Entendi. Ligou o... É o famoso acordo de líderes esse aí. Vocês se juntam ali atrás que está decidido. Ô, Vitor, a gente podia conversar aqui eternamente, né? Você tem inúmeras coisas para poder passar para todo mundo, para o público, para entender, principalmente sobre a parte de privatização, que acho que ainda é pouco conhecida, né? Mas o tempo é curto. Então, para fechar, cara, eu queria escutar de você o que você acredita que um cidadão que está revoltado, tá cansado, né? Pô, briga de um lado, briga do outro, mas não muda nada, continua a mesma gestão populista. Graças a Deus aqui em Minas Gerais eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu sair disso. Mas o que você acha que você poderia falar para essa pessoa que está revoltada? O que ela poderia fazer? Aonde que ela poderia começar para conseguir mudar aos poucos o caminho que a gente tem dentro do Brasil? Olha, excelente pergunta. Tem duas formas. Uma forma é você tentar mudar a política com o objetivo de reduzir impostos e ter mais liberdade ao cidadão. A outra forma é propor de confins. Ir embora. Ir embora. Mas assim, ainda tem uma terceira forma, porque eu percebo que a tecnologia hoje ela está permitindo muita coisa. Então é possível, por exemplo, você trabalhar num país recebendo em outro país, colocando todo o seu patrimônio em Bitcoin. Então, ou seja, dá para você morar no Brasil, mas numa situação em que você não é extorquido. Inclusive, eu tenho um amigo que mora no Uruguai, mas trabalha para uma empresa americana.
e lá no Uruguai você pode ter conta em dólar. Então, assim, é como se ele está no país, mas ele recebesse o fruto de outros países e não fosse roubado pelo governo local. Então, assim, tem essas 3 opções. Muito bom, muito bom. Mas o que eu ia falar é o seguinte, realmente, é bem... mais para mim, né, que sempre trabalhou na área de finanças, quando a gente entra no Estado, você fica incrédulo, porque a lógica financeira parece que foi esquecida, né? Eu digo o seguinte, no Brasil funciona da seguinte forma, o Estado tem um imóvel que fica lá parado, não rende nada. Aí o município pega esse imóvel e utiliza, né, utilizando um favor de algum deputado, etc. Pega e utiliza, não paga aluguel para o Estado. Ou seja, o município dando calote no Estado. Entre os poderes, no Estado também existe isso. Por exemplo, às vezes o Judiciário utiliza um imóvel do Poder Executivo, não paga. O Ministério Público utiliza um imóvel do Executivo, não paga. O Estado, o Poder Executivo do Estado, não paga a União. Dá calote na Ninguém União. paga ninguém. E a União de calote. dá calote em todo mundo por Cadeia meio de da calote. inflação. Mas tem 5,9 ou 5,7 bilhões para fazer fundão eleitoral. Olha que maravilha. Exatamente. Maravilhoso. Então, predomina no setor público brasileiro o que eu chamo da cultura do calote. Ninguém paga ninguém, o município não paga aluguel, o Judiciário, o Ministério Público não paga o Executivo dá calote na União, e a União... Imprimir dinheiro. Passa inflação para todo mundo no final. Exatamente. No Então, final, assim, quem paga sempre é a gente. Sempre é o cidadão. Então, é por isso que você tem uma contínua desvalorização do real. Porque você percebe claramente que a inflação ela melhora muito a situação financeira do setor público. Um pouquinho que tem. Então, você vê claramente que a inflação, no fundo, é uma fonte de confiscar dinheiro da sociedade empreendedora para passar para o setor público. Então, né, resumindo, o que eu faria? Olha, vamos envolver com política e votar em pessoas que defendem redução de impostos, ou seja, diminuição do setor público e mais liberdade e mais prosperidade para o indivíduo. Segundo, existem formas, você pode aí ir protegendo seu patrimônio em Bitcoin, em ativos imobiliários e por aí vai. É uma forma de você se proteger do Estado. Porque é muito difícil para um cidadão brasileiro comum acumular dinheiro se o único recebimento dele é o salário. Porque se ele não poupa, se ele não tira o dinheiro do real e transforma em algum outro ativo, esse dinheiro vai sendo corroído com o tempo, né? Nem que ele compre ações ou títulos públicos, que pelo menos é corrigido pela inflação, mas se você depender só do seu salário, você vai ter uma corrosão natural da sua renda. Então é isso. Basicamente isso. Muito bom. Política e tentar se proteger seu patrimônio. E só lembrando aqui, para quem está nos ouvindo ou assistindo, que as opiniões nossas são pessoais, não necessariamente refletem a opinião do IFL em si. A gente está opinando aqui, o Vitor, ele é convidado, ele está de licença, não sei, do IFL em si, mas são nossas opiniões pessoais e não do IFL, só para poder relembrar a turma. Inclusive, também, no meu caso, são opiniões pessoais, não necessariamente reflete a opinião do governo Estado. do Estado. Claro. Show de bola, pessoal. Beleza. Não esquece de apertar o botãozinho do like, de compartilhar, subscrever ao canal também. Importantíssimo para a gente continuar divulgando as nossas ideias, né? O podcast de liderança do IFL. A gente trouxe aqui o Vitor Cesarini. Eu sou o Gustavo Vaz, o atual diretor de formação. Ele foi o meu mentor. Sucessão. Exatamente, dentro do IFL. Vocês podem me achar no Instagram, gustavo.vaz.111. Vitor, aonde que pode te encontrar? Também nas minhas redes sociais, YouTube, Twitter, que é Victor Cesarini, com C, Victor Cesarini, e também no Instagram, que é Victor Cesarini Novo. Eu já puxo o meu, agora corta para 18, igual o Marcelo Rezende, né? Vocês podem me achar no Instagram, thiago.o.campos. Clebin. O meu Instagram é fácil, @Clebin. @Clebin. Com K. Só Clebin, isso? Clebin. Tá parecendo de artista, né, cara? Só artista que tem esse tipo de Instagram. Clebin do Buzer, hein, pessoal? Dá o gosto lá pra ele lá no Instagram. Boa. Muito obrigado, pessoal. A Eu que gente encerra agradeço. por aqui.